Desencantada, entregando-se aos segredos do amor. Um livro da série Perdida, da autora Carina Ricci, editora Verus. Penúltimo capítulo, capítulo 49. Coloquei a cabeça para fora da janela, conforme a carruagem fazia a curva na estrada, ansiosa para vê-los. Ali estavam, os leões de bronze que guardavam os portões da propriedade. Mais um minuto e a roda estalou, de encontro à ponte sobre o riacho. Prendi o fôlego. A casa foi surgindo timidamente no alto do terreno. Primeiro o telhado, depois as paredes e sua base. Precisei de 1 minuto para assimilar o que via. A construção de 2 andares já não era amarela, mas branca como as nuvens acima dela. A cumeeira alta permanecia como eu me lembrava, mas as janelas estavam diferentes, mais modernas e quadradas. A entrada majestosa e as 2 altas pilastras que se erguiam para sustentar o telhado em V, no segundo andar, tinham sido restaurados. E o cedro centenário, bem ao lado, parecia ter passado por uma poda drástica, sobretudo os galhos próximos ao andar superior, provavelmente afetados pelo incêndio, que quase tirara a vida da minha amiga no ano anterior. Não era mais a casa das minhas lembranças, ainda que a estrutura se parecesse com ela. Algo semelhante ao que ocorrera comigo, pensei. Leon apertou minha cintura e se curvou para a janela, espiando meu antigo lar. É um belo lugar para alguém crescer, comentou. E fui muito feliz aqui. Tem certeza de que não devíamos ter avisado sobre a visita? Uma ruga de preocupação lhe vincou a testa ao olhar para mim. Seus amigos podem não estar em casa. Eu me endireitei no banco, ajustando as luvas, embora desejasse descalçá-las. Aquele fim de janeiro estava excessivamente quente, e eu transpirava mesmo sob a fina musselina do vestido azul claro. Aquele que Leon tinha comprado e que se tornara o meu favorito. Pensei em avisá-los, mas chegaríamos antes da carta, e eu confirmei no porto. Elisa e o Dr. Guimarães chegaram da Europa na semana passada. Parece que se mudaram de volta para cá, já que a reforma foi concluída. A esta altura, Elisa já deve ter lido as cartas que ele escrevia enquanto esteve fora e está ansiosa para conhecê-lo, meu marido. Envolvendo o braço em minha cintura, ele me arrastou suavemente no assento de veludo até meu quadril se colar ao dele, roçando o nariz na lateral da minha garganta. Eu adoro quando você me chama assim, meu marido. É quase tão bom quanto espanhol irritante. Meu espanhol irritante beijou um ponto particularmente sensível em meu pescoço. Eu ainda não conseguia acreditar que Leon era meu marido. Havia 2 meses. Tudo ainda parecia um sonho. Depois de pedir minha mão naquela manhã de novembro, Leon foi para a igreja e eu corri para o quarto, refletindo sobre qual dos meus velhos vestidos não pareceria tão velho assim, com o coração quase abrindo caminho pelas costelas de tanta alegria. Revirei o baú e acabei esbarrando no pacote que Abigail me dera e que, com tudo o que tinha acontecido, me esquecera de abrir. Como o vestido que ela restaurara era um dos meus melhores, decidi que eu o usaria. Abigail era talentosa com as agulhas. Devia ter feito um excelente trabalho. Porém,
Ao soltar a fita que eu prendia e afastar o papel pardo, fiquei espantada com o conteúdo. E ao mesmo tempo não foi surpresa alguma. O vestido de noiva que eu provara para que ela pudesse coser a barra. Ah, senhora Abigail! Abracei a peça, como se pudesse abraçar a mulher. Obrigada! Foi assim, usando um lindo vestido branco com bordados de pérolas e renda, e a tiara da vovó Augustine a adornar meus cabelos curtos, que fui conduzida por papai até a igreja, depois até a nave e, por fim, ele me entregou ao meu capitão. Minha pequena família e alguns poucos amigos foram testemunhas do dia mais feliz da minha vida. A julgar pela maneira como Leão me admirava, a garganta convulsionando ao proferir os votos sagrados, como se os sentimentos fossem intensos demais. Ele se sentia do mesmo jeito. Juro que durante o tempo todo senti a presença de minha mãe, como se ela segurasse minha mão e a apertasse dizendo: "É isso, querida, não tenha medo agora, estou bem aqui." O almoço que Leão providenciara também foi espetacular. Lúcia comprovara seu talento na cozinha e estava tão bonita em um vestido da cor de creme brulee que Javier não conseguiu desgrudar os olhos dela. Foi tudo perfeito. Sim, sobretudo o que veio depois do almoço, depois que os convidados se foram, depois de Leão me levar para o nosso quarto, o depois. Ainda que eu vivesse 100 anos, um milênio inteiro, jamais me esqueceria daquela tarde, que logo se transformou em noite, e então madrugada. Leão dedicou todo o tempo do mundo a me amar. Ele estava faminto, mas ao mesmo tempo delicado, como jamais imaginei que o marinheiro seria. No dia seguinte ao casamento, partimos para o chalé, onde ficamos só nós dois por algumas semanas. Leão comandara a cozinha e eu tentava conservar alguma ordem na casa, o que não foi muito fácil, já que Leão sempre interrompia meu trabalho e me beijava e, bem, não havia sentido em continuar recolhendo roupas do chão se Leão estava tão empenhado em continuar a tirá-las do meu corpo. Não? Depois de algumas súplicas da minha parte, ele finalmente me ensinou a cozinhar. Entre outras coisas, Leão se mostrava incansável na tarefa de me ver feliz, como se tentasse compensar o passado, o meu e o dele, dedicando-se a me fazer sorrir, rir até a barriga doer ou suspirar pela casa toda. Eu não conseguia pensar em nada mais precioso ou perfeito do que o que eu encontrava em seus braços. Foram os meses mais mágicos da minha vida. Não, isso não é de todo verdade, pois eu ainda estava sonhando. Mesmo que as pessoas na cidade ainda me vissem com desconfiança, que quase ninguém me convidasse para coisa alguma, eu jamais fui tão feliz. A única nuvem cinzenta a macular meu céu estrelado fora dizer adeus à minha família. Me despedir de papai foi muito mais difícil do que eu tinha antecipado. Com Félix, a mesma coisa. E com Suelen. O que me confortava era saber que eu os veria em breve. Leão prometera. E, como eu bem sabia, ele jamais descumpria uma promessa. Também foi doloroso me despedir de Nájila, mesmo que ela estivesse radiante com o fato de minha vida finalmente ter entrado nos eixos. Suas crises de mal-estar tinham se intensificado,
apavorando Pedro, que desde então era o mais dedicado e preocupado dos maridos. Foi nessa época que o irmão de Pedro chegou para visitá-los, contente com a novidade de que teria um sobrinho. Na ocasião, Suelen estava com eles. Bastaram 3 minutos para que Miguel perdesse o coração para minha prima, um jovem estudante de direito muito bonito, que jamais falava em cabras ou dotes, para a sorte dele. Seus sentimentos foram retribuídos e Suelen aceitou seu pedido de casamento 1 semana antes de partirmos. Depois de beijá-lo e constatar que seus pés haviam saído do chão, ela me assegurara. Por acaso acabamos encontrando o Sr. Nogueira no porto, pouco antes de zarparmos. Ele estava devastado com a partida do jovem Dalton, o rapaz que eu vira havia tempos na rua, em sua companhia. E só naquele instante, ao encarar seus olhos sem vida e reconhecer o desespero naquelas íris sempre tão firmes, foi que entendi Inácio, porque se mostrara tão pouco interessado em pedir minha mão. Ele precisava de uma esposa, não queria uma. O objeto de sua afeição havia acabado de partir. Eu me condoí por ele. Sabia na pele que viver uma farsa era um pesadelo. Rezei de todo o coração que ele pudesse encontrar uma maneira de se libertar e ser feliz com quem amava, sem julgamentos e leis, e assombrá-los, do mesmo jeito que eu havia encontrado. Bem, vamos ver se eles estão em casa, falou Leon, me arrancando do devaneio assim que a carruagem estacionou diante da casa. Ele se adiantou, me ajudando a sair da caleche de aluguel. Fui assaltada por uma emoção agridoce ao subir os degraus da entrada de braços dados com Leon. Tanto havia mudado desde que eu estivera ali pela última vez, no imóvel e em mim. Não chegamos a bater. O Sr. Baltazar, sempre eficiente, deve ter ouvido o veículo na estrada e abriu a porta antes que chegássemos ao patamar. Os olhos do mordomo, alinhado desde o alto de sua farta cabeleira escura até os sapatos lustrosos, se arregalaram em descrença e alegria. Virgem Santíssima! Senhorita Valentina! Quer dizer, Senhora Navas? Senhor Baltazar! Como é bom vê-lo outra vez! Pousei o dedo em seu braço, apertando-o. Minha querida, eu que lhe digo isso. Deu um tapinha no dorso da minha mão antes de se afastar, um tanto corado, e dirigir um cumprimento a Leon. É um prazer conhecê-lo, Capitão Navas. Igualmente, Senhor Baltazar. Sem perder um instante, o mordomo foi na frente, praticamente correndo. Eu o segui, mas com menos pressa, admirando a nova casa e sua mobília. Os aromas que dançavam no ar. Foi estranho. Eu esperava ser arrebatada por lembranças. E fui. E sentir saudade do tempo que passara ali. E senti, mas não esperava não me sentir em casa. Leon deve ter pressentido alguma coisa e enlaçou minha cintura. Eu imagino que isso seja difícil para você. Sabe, é bem menos do que eu havia antecipado. Deixe-me recostar em seu peito. Ali é que era o meu lar. Pensei, contente. Estou bem, muito mais do que bem, Leon. Está me dizendo que Valentina está aqui, Sr. Baltazar? Ouvi a voz de Elisa espiralar pelo hall e fui seguindo o som. Avistei primeiro o Dr. Guimarães, o belo rapaz de cabelos claros sentado em um
bonito sofá listrado de azul e branco. Pareceu bestificado ao me ver, para usar um chavão. E então Elisa entrou em meu campo de visão, esplêndida em um vestido mostarda que acentuava ainda mais seus fios negros e iluminava seus brilhantes olhos azuis. Valentina! Afou, ficando de pé. Ah, minha amiga! Nós duas nos movemos ao mesmo tempo e nos encontramos no centro da sala, em um abraço que me fazia tanta falta. Ficamos assim por um instante, mas logo começamos a rir, simplesmente porque a alegria daquele reencontro era grande demais e precisava ser extravasada de alguma maneira. Percebi com certo atraso o pequeno calombo entre nós duas. Eu me afastei dela, contemplando a protuberância discreta em seu abdômen. Elisa, você está grávida! Exclamei. E você está linda! Me examinou de cima a baixo. 2 adoráveis covinhas aparecendo em suas bochechas. Minha nossa, muito linda mesmo! Lucas se aproximou, pegando minha mão e se curvando de leve. Não sabe o alívio que sinto em vê-la tão bem, senhorita Valentina. Ou melhor, senhora Navas. Um belo sorriso cresceu em meio aos pelos castanho claros de seu cavanhaque. Parece que uma eternidade se passou desde que eu os vi pela última vez. Estou tão feliz em revê-los. Dei um passo para o lado, envolvendo os dedos nos de Leon. Elisa, Dr. Lucas, permitam-me apresentar o capitão Leon Navas. Leon fez uma mesura galante. É um prazer finalmente conhecê-los. Valentina fala tanto sobre vocês que sinto como se já fôssemos amigos. É o que também sentimos, capitão. Elisa devolveu o cumprimento, avaliando-o, e pareceu gostar do que viu, me lançando um sorriso largo. De fato, desconfio de que já sabemos tudo sobre o senhor. Lucas deu um tapinha em seu ombro. Valentina não poupou a pena. Está bem, pode ser que eu tenha falado dele nas cartas 1 ou 50 vezes? Por que não se sentam? Vou pedir um... Elisa parou no meio da frase, pois o som de uma carruagem se aproximando em alta velocidade e depois parando de súbito penetrou na sala. Leon se virou para a porta, o senho encrespado. Será alguma emergência médica? Perguntou a Lucas. O marido de minha amiga riu. Não, é só... Pronto, Lucas. Essa deve ser a última mala. O Ian já está descarregando. Madalena achou mais uns trecos de laboratório no... Um borrão bordô adentrou a sala. As ondas douradas soltas ao redor dos ombros saltitando à medida que ela caminhava apressada. Mas diminuiu o passo até parar tão logo me viu. Seus lábios se estenderam para formar um lindo sorriso. Valentina! Então, seu olhar castanho pousou no homem ao meu lado. E capitão Navas! Puta merda! Leon riu, aprovando a eloquência dela. Creio que eu também teria rido, se não estivesse ocupada sendo sufocada pelo abraço de Sofia. Como é bom te ver outra vez, Valentina. Ela me apertou um pouco mais. Eu estava louca de preocupação com você. Todos nós estávamos. Perdoe-me, senhora Clark, murmurei em seu ombro. Sofia era uns bons centímetros mais alta que eu. Não quis causar nenhuma aflição. Pensei que minhas cartas tivessem ajudado a esclarecer o mal-entendido. Seus abraços se afrouxaram.
Os meus se demoraram um pouco mais. Fazia algum tempo que eu sentira crescer um laço entre nós duas. Sofia se tornara muito querida para mim, como se fosse parte da família. Até ajudaram, ela contou, com um dar de ombros. Mas acho que ninguém aqui ia ficar numa boa enquanto não te visse. Sim, Elisa concordou depressa. Quando li tudo o que escreveu, eu só queria poder vê-la e abraçá-la e assegurar ao meu coração que nenhum pedaço seu estava faltando. Tem razão, Elisa, disse uma nova voz. Nós nos viramos a tempo de ver o Sr. Clark passar pela porta com toda a sua altura. Uma grande caixa nas mãos, que depositou sobre o sofá antes de endireitar a coluna e sorrir largamente. É realmente muito bom revê-la. E sua expressão sorridente me disse a mesma coisa, ainda mais com uma aparência tão boa. O Dr. Almeida parecia preocupado com a sua saúde. Sofia me admirou por um momento, mas parece que você recuperou o peso perdido. Tão linda como sempre. Na verdade, você tá um arraso, Valentina. Esse pixie ficou demais em você. Pisquei algumas vezes. Perdoe-me. Esse o quê? Seu novo corte de cabelo. Tá parecendo uma princesa moderna. Ela soltou um suspiro frustrado, cujo significado me escapou, e se virou para o marido. Isso é injusto! Você sempre será a minha favorita, devolveu ele, encarando-a. Um fogo silencioso se inflamou gradativamente entre eles. Leon se aproximou de mim, passando o braço em minha cintura. Não era nada que ele não costumasse fazer, mas juro que eu vi endireitar a coluna tentando ficar mais alto do que ia. Senhora Clark, Sr. Clark, saudou cortês. Se Ian percebeu alguma coisa, não deixou transparecer e trocou um cumprimento entusiasmado com Leon. É bom reencontrá-lo, Navas. Não sabe como eu e Sofia ficamos aliviados em saber que o seu caminho e o de Valentina se juntaram em um só. Ela é muito querida por todos, quase parte desta família. É uma alegria saber que terá um bom sujeito como você para cuidar dela de agora em diante. E, simples assim, Leon relaxou a postura, os intensos olhos cinzentos se prendendo aos meus, derretendo minha concentração. É exatamente o que pretendo, Sr. Clark, proferiu. Garantir que Valentina seja tão feliz quanto ela me faz. Tive um pequeno problema em me manter sobre as pernas, que adquiriram a consistência de merengue. Eu me perguntei se o efeito que ele exercia sobre mim algum dia passaria. Podia apostar minha vida que não. Elisa pediu ao Sr. Baltazar que trouxesse alguns petiscos e bebidas, enquanto seu marido levava para o laboratório a caixa trazida por Ian. Nós nos acomodamos no sofá, Sofia, Elisa, ao meu lado, enquanto Ian e Leon se lançavam em uma conversa animada. Ainda não acredito que você se disfarçou de empregado. Elisa riu baixinho. Como conseguiu enganar todo mundo? Nem todo mundo. Leon soube quase desde o começo. No fim das contas, foi ele quem me enganou. Como assim? Sofia quis saber. Bem, acontece que eu comecei a explicar tudo com mais detalhes, o que atraiu o interesse do Sr. Clark e também o de Lucas, que retornava à sala. Precisei de mais ou menos 1 hora para contar toda a história, finalmente mencionando um assunto que deixara de fora nas cartas, Lady Catarina. As reações acerca de minha ascendência foram as mais diversas.
Uma ruga de espanto vincou a testa de Lucas. Já Elisa estava tão atônita que mal conseguia piscar. Ian mantinha a expressão assustadoramente séria, ao passo que sua esposa... Bem, Sofia verbalizou seu assombro com um palavreado que fez até Leon corar. Você é filha de Lady Catarina? Elisa perguntou descrente. De Lady Catarina? Ela é minha progenitora. Minha mãe foi e continua sendo Adelaide Albuquerque. Elisa apertou minha mão, me mostrando as covinhas ao mesmo tempo em que Sofia estalava a língua. Ainda não acredito em tudo isso, sobretudo o que contou do Dmitri. Nunca pensei que ele pudesse ser um assassino. Achei que fosse só um babaca sem noção, bufou, soprando alguns fios dourados para longe do rosto. Eu devia ter deixado Ian quebrar a cara dele quando teve chance, uns anos atrás. Seu marido se apressou em assentir, os braços cruzados, uma expressão dura, muito semelhante à de Leon. O Dr. Lucas também parecia mexido. Não se atormente, Sofia. A maioria dos assassinos não se parece com... O médico comentou, em tom sombrio. Eu sabia em quem ele estava pensando. Fora Lucas quem descobrira sobre o envenenamento de minha mãe. De fato, Leon concordou, os punhos cerrados sobre os joelhos. Romanov não parece um maníaco, só um gilipolas mal parido. Leon! Sussurrei, censurei, e ele apenas deu de ombros. No entanto, Sofia riu. Fazia anos que eu não ouvia essa expressão, contou. Meu avô costumava usá-la com frequência para ofender políticos. Creio que eu e seu avô nos daríamos muito bem, brincou meu marido, relaxando a postura. De todo modo, Romanov está em liberdade. Mas ele ainda vai responder na justiça, não é? Ian perguntou preocupado. Temo que não, Sr. Clark, murmurei. O advogado de Lady Catarina conseguiu tirá-lo da cadeia pouco depois do Natal. Parece que pessoas da posição social dele são imunes à lei. Parece que isso não muda nunca. Não importa a época, resmungou Sofia. O que pretende fazer agora, Valentina? O Dr. Guimarães quis saber. Aquele crápula não pode ficar solta. Pode vir atrás de você outra vez. Acho pouco provável, doutor. Dei de ombros. Lady Catarina e ele partiram em um navio para Moscou uma semana depois do Ano Novo, explicou Leon, se recostando no assento, o semblante enevoado. Eu estava no porto no momento do embarque para garantir que ele não fugisse. De qualquer forma, escrevi para todos os comandantes que conheço. Se Dmitri deixar a Rússia, eu saberei. Você está se preocupando à toa, Leon. Alisei uma dobra da saia. Isso não vai acontecer. Lady Catarina está resoluta. Ele não terá mais um centavo dela. Terá que trabalhar se quiser manter seus vícios. Acho que nunca mais vamos ouvir falar em Dmitri Romanov. Não era exatamente o desejo que eu esperava, mas ao menos eu sabia que ele pagaria pelo que tinha feito, de alguma maneira. Como se sente, minha amiga? Elisa perguntou com delicadeza. Oh, Elisa, não se preocupe, estou bem. Claro que me sinto frustrada. Queria que Dmitri fosse a julgamento, mas creio que ele vai pagar de outra maneira. Lady Catarina e ele não estão nos melhores termos. Sofia estendeu o braço e tocou meu ombro. Acho que a Elisa se referia ao que Lady Catarina fez, explicou comovida. Bem, para ser franca, eu já esperava. Ela é mãe, afinal. Está tentando proteger o filho.
É o que minha mãe teria feito, tenho certeza. Dei de ombros. Tudo o que eu quero agora é deixar essa história para trás e recomeçar. Na verdade, já recomecei. Admirei Leon na poltrona em frente à minha. Ele me deu uma piscadela e um daqueles sorrisos tortos que faziam minhas entranhas tentarem dançar valsa. E pretende fixar residência aqui na vila? Elisa quis saber, a mão sobre o coração. Não, minha amiga, estamos apenas de passagem. Vamos viver na Espanha. Paramos no porto aqui perto porque Leon tinha uma entrega a fazer antes de seguirmos para a Europa. Imediatamente, Sofia se voltou para o meu marido, as longas ondas douradas balançando com graça ao redor dos ombros. Meu banheiro! Questionou ansiosa. Diz que dessa vez deu tudo certo, Navas. Eu não tô aguentando mais a espera. O novo assunto varreu aquela fúria contida que sempre dominava Leon quando Dimitri era mencionado. E ele relaxou no sofá, apoiando o tornozelo no joelho oposto, os dedos batucando no cano da bota. Somos dois, senhora Clark. Nunca uma encomenda deu tanto trabalho para chegar às mãos do comprador. Lamento muito pelo inconveniente, mas fico contente em informar que o seu equipamento está a caminho da sua casa neste exato momento. Até que enfim! Ela revirou os olhos e Ian riu. Então o Sr. Clark perguntou a Leon alguma coisa sobre a viagem. Lucas sobre as condições do barco e os portos onde atracaríamos. Sofia sobre a possibilidade de encontrarmos algum iceberg no percurso. E os quatro se lançaram em uma conversa animada. Enquanto isso, respondi a todas as perguntas de Elisa. E também fiz algumas. Ela e Lucas finalmente haviam se entendido, e o amor que nascera na juventude amadurecera e se tornara um sentimento ainda mais sólido. As meninas Clark estavam bem, aprontando como sempre. Estavam em casa, sob os cuidados da senhora Madalena e do Sr. Gomes. O garotinho que Elisa conhecera e por quem se apaixonara no ano anterior estava com elas. Ao que parecia, Samuel e Marina eram inseparáveis. Minha amiga estava no 3º mês da gravidez, e Samuel mal podia esperar que a criança nascesse, ansioso para saber se teria um irmãozinho ou uma irmãzinha. Já Teodora havia viajado para o litoral nas festas de fim de ano e estava hospedada na casa da sogra para tratar uma crise de gota que andava provocando muitas dores no Sr. Moura, seu pai. Elisa não sabia dizer quando retornariam, pois Teodora andava enjoando um bocado por causa da gravidez. Eu me flagrei sorrindo sem motivo. No fim das contas, entre um problema e outro, todas nós tínhamos conseguido nossos finais felizes, embora começos felizes parecesse mais apropriado. Ele parece muito apaixonado, cochichou Elisa, me arrastando para perto da janela, analisando o leão de esguelha. E você se ilumina perto dele, Valentina. Por sobre o ombro, contemplei o homem do outro lado da sala, discutindo com o Sr. Clark e Sofia algo sobre a exportação dos produtos da fábrica de cosméticos. Lucas também ouvia meu marido falar com segurança. Vez ou outra, o olhar de Leon vagava em minha direção, e uma faísca o aquecia. O mesmo ocorria com a minha pele. Eu realmente o amo, Elisa. Não consegui reprimir o suspiro, como jamais pensei que poderia amar alguém. Às vezes fico com medo.
porque ser feliz assim parece quase errado. Suas imensas íris azuis cintilaram como duas gemas preciosas. Sei o que quer dizer. Eu a examinei por um momento, dos cabelos negros presos em um penteado elegante ao vestido que a tornava tão adulta e as covinhas, que pareciam nunca mais deixar seu rosto. Você também mudou, Elisa. Apoiei as mãos no parapeito. Parece resplandecer. Acredito que essa seja a palavra. O amor faz isso conosco, não é? Nos ilumina de dentro para fora. Espiou o marido, incapaz de ocultar seus sentimentos. Eram ainda mais fortes do que em nossa adolescência. Então ela riu, sacudindo a cabeça. Lembra-se da última vez em que nos vimos? Quando dissemos que a vida não era nem um pouco como havíamos sonhado? É claro que me lembro. E estou contente por ser assim. Apenas excluiria um fato ou outro, envolvendo incêndios e afogamentos. Brinquei. Ela riu com gosto. Era exatamente o que eu ia dizer. Instantes depois, Lucas a chamou. Gostaria de mostrar a Leon o artigo científico que apresentara em Paris no ano anterior, mas não conseguia encontrar uma cópia. Desculpando-se, ela foi acudi-lo. Fiquei sozinha por apenas 15 segundos. Homens e sua incapacidade de encontrar o que está bem diante do nariz. Sofia se debruçou na janela, fitando a paisagem no fim da tarde que eu conhecia de cor. Iam vive perdendo os pincéis. Leon perde o diário de bordo uma vez ao dia. Revirei os olhos. Guarda o caderninho em qualquer bolso e depois se esquece dele. Ela riu baixinho. Mas, após um instante, endireitou as costas, as mãos inquietas batucando no peitoril. Eu torci tanto para que isso acontecesse, Valentina, que você fosse feliz de verdade. Sempre me senti meio culpada. Desviou o olhar para seus inseparáveis sapatos vermelhos incomuns, que pareciam sob a barra do vestido bordô, como se tivesse tomado seu lugar. É como se eu tivesse tomado seu lugar. Isso é um absurdo. Meu lugar nunca foi ao lado do Sr. Clark. Esse lugar é seu, Sofia. Eu sei, deu de ombros. Mesmo assim, eu me sentia mal, como se tivesse atrapalhado a sua vida. Nunca quis isso. Ele nunca me atrapalhou. Não consigo imaginar outra vida que não seja ao lado de Leon. Ele é como se ele completasse os vazios que tenho dentro de mim. Ah, sei bem como é. Em meio a um suspiro aliviado, ela sorriu de um jeito estonteante. Fico feliz que tenha encontrado o seu caminho, Valentina. Quer dizer, Senhora Navas. Na verdade, Senhora Alonso. Na verdade, Senhora Alonso. O quê? Ela meio riu, meio ofegou. A família Navas era conhecida por toda a Espanha desde o século XVI. Havia gerações que eles comandavam frotas de navios e faziam comércio com os países vizinhos, sobretudo Portugal. O avô de Leon, Juan Carlos Navas, um sujeito bastante inteligente e que só tivera filhas, vira em seu primeiro genro, Diogo Alonso, um caminho para que a Navas mercantil permanecesse na família. O pai de Leon nunca teve desejo de fama e, como o nome Navas abria muitas portas, julgou que fosse melhor manter o nome da companhia marítima. Tantas vezes era chamado pelo sobrenome da esposa, que ficou conhecido como Diogo Navas. O mesmo acontecera com Leon Navas Alonso, mais tarde. Expliquei isso tudo a Sofia, que me ouviu um tanto embasbacada.
Leon disse que não é possível que vocês sejam parentes. Contei. Ele ficou surpreso ao saber o seu nome de solteira. Pensava ser o primeiro Alonso a vir para a América do Sul. Mas, como você também tem esse sobrenome, fiquei pensando se não existe a possibilidade de terem algum parentesco. Bom, não sei. Quer dizer, não conheço muito a respeito dessa parte da minha família. Tudo o que sei é que o meu tataravô veio da Espanha e conheceu a minha tataravó aqui no Brasil. Se apaixonaram loucamente e depois foram viver Seus olhos dispararam para Leon, que ria de alguma coisa dita por Ian. As imensas íris castanhas se fixaram em meu rosto, um brilho quase hipnótico tomando conta delas. Sua respiração estava acelerada ao questionar: Valentina, para onde você disse que estão indo mesmo? Vamos para El Puerto de Santa Maria, na Espanha. Por quê? Balançou a cabeça, rindo, a mão espalmada sobre o coração, como se quisesse acalmá-lo. Se você tivesse dito Argentina, riu outra vez. Por um momento bastante louco, eu pensei que uma coisa tipo muito surreal estava acontecendo e que eu estava diante dos meus. Gesticulou com a mão de mim para Leon. Ia ser muito maluco. Quer dizer, eu negocio com o Navas faz uns 2 anos e conheço você desde que cheguei à vila. Você é mais nova do que eu. Consegue imaginar que bagunça seria? Pisquei algumas vezes. Receio não ter compreendido. Deixa para lá. Foi só um pensamento absurdo. Sacudiu as ondas, rindo baixinho novamente. Ei, quer beber alguma coisa para brindar ao seu retorno e também a sua ida para a Europa? É uma ótima ideia. Será que tem gin? O que eu podia fazer? Acabei me acostumando. As sobrancelhas de Sofia se ergueram de um jeito muito parecido com as de Leon. Admirada, mas bastante satisfeita. Arrasou na escolha, garota. Cutucou minha cintura antes de ir procurar a bebida. O olhar do homem do outro lado da sala encontrou o meu. Eu ouvi se desculpar com Ian antes de atravessar a sala e parar bem ao meu lado, admirando o cenário verde ir mudando à medida que a tarde chegava ao fim. Então me observou com um pequeno sorriso. Feliz? Perguntou, as mãos nos bolsos da calça. Muito, Leon. O que achou deles? É difícil não gostar de qualquer um deles. São tão formidáveis quanto você antecipou. Bem, exceto o perfeito Sr. Clark. Estalou a língua. Ainda penso que ele é alto demais. Dei risada, deitando a cabeça em seu ombro. Não brinque assim. Sei que gosta dele. E você sabe que não precisa ter ciúme dele ou de qualquer outro homem. Nenhum tem o que é necessário para me fazer feliz. Que é? Ele se interrompeu, esperando que eu completasse, cingindo minha cintura com o braço. Ergui o rosto e olhei no fundo dos seus olhos. Ser você. Seu olhar fulgurou de um jeito que eu já conhecia bem. Aquele jeito que fazia tudo dentro de mim se revirar, minha boca formigar e o pulso martelar nos meus ouvidos. Ele sorriu, a cicatriz desaparecendo lentamente à medida que me atraía para mais perto. Leon, não estamos sozinhos, alertei, relanceando meus amigos, que saíam de fininho rumo à sala de jantar. Não estamos, concordou Leon, alheio ao que nos cercava. Nós nos encontramos.
Jamais voltaremos a estar sozinhos. Vamos compartilhar nossos sonhos, nossos medos, nossas vidas. Não posso garantir que será sempre perfeito, Sirena, e acho que nem quero que seja. Perfeito soa pouco verdadeiro. Eu quero uma vida real com você. Quero as alegrias e também os problemas. Quero tudo com você, proferiu solene, antes de se curvar para me beijar. Bem ali, no centro da sala, onde eu tantas vezes sonhara com ele, com o meu príncipe. Mas Leon não era tão encantado assim, o que tornava tudo melhor. Ele tinha razão. Eu não queria um conto de fadas. Queria o imperfeito, o real, como o homem que me abraçava. Nossos sentimentos e o futuro que nos aguardava do lado de fora daquela casa.